Então vamos dar uma olhada nos exercícios, bora lá. Então vamos aqui indicar se a espécie química perdeu ganhou elétrons e a respectiva quantidade, beleza? Vamos lá, substância simples sem cargas NOx é 0, aqui está menos 1. De 0 para menos 1, o nosso NOx, ele diminuiu, se diminuiu quer dizer que ganhou elétrons, então aqui ganhou. E de 0 até menos 1 foi uma unidade, então ganhou uma carga negativa, tranquilo? Aqui a gente tem menos 2 e aqui mais 4. Então a gente vai ver que o valor negativo até o positivo, o NOx aumentou, significa que perdeu. Então, ó, perdeu. Agora perdeu quanto? De menos 2 até 0 são 2 unidades. E de 0 até mais 4 são mais 4 unidades. Então perdeu 6 elétrons. Aqui ele foi de mais 3 para 0. Substância simples sem carga. O NOx é 0. Então, ó, se o NOx diminuiu, isso mesmo, significa que ganhou elétrons. Então, vou botar aqui, ó, ganhou. Agora, de 3 até 0, quantas cargas negativas ele ganhou? Ganhou 3 cargas negativas, 3 elétrons. De menos 1 para mais 7. E aí? Se o NOx aumentou ou diminuiu? O NOx aumentou. Significa que perdeu. Dando aquela treinada aí, galera. É assim mesmo, tá? Agora, perdeu quantos elétrons? De menos 1 até 0, uma unidade. E de 0 até mais 7, tá? 7 unidades. Então, perdeu aí 8 elétrons. Tá fechando, vamos lá. Aqui, ele foi de mais 5 para menos 3. Ou seja, o NOx diminuiu. E a gente viu agora há pouco que quando o NOx diminui, olha aqui em cima, quando o NOx diminui, porque ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Quantas cargas negativas? Então, foi de mais 5 até 0 e de 0 até menos 3. De 5 até 0 são 5 unidades, de 0 até menos 3, mais 3 unidades. Ou seja, 5 mais 3, 8 elétrons. Tranquilão? De 0 para menos 1, a gente falou que ganhou elétrons, né? Porque o NOx diminuiu. Então, quando o NOx diminui, a gente chama isso de redução. Então, ele reduziu ou sofreu uma redução. Você escolhe como você vai se referir. Aqui de mais 3 para 0 também, ó, o NOx diminuiu, sofreu uma redução. Menos 2 para mais 4, o NOx aumentou. Então, a gente chama de oxidação. Menos 1 para menos 7, o NOx aumentou. A gente chama de oxidação. 5 para menos 3, o NOx, né? Ele diminuiu. Se o NOx diminuiu, a gente chama de redução. Hidrogênio, maioria das substâncias. Mais 1. Oxigênio, na maioria das substâncias. Menos 2. Tá? Substância simples sem carga. 0. Hidrogênio, na maioria das substâncias. Mais 1. Flúor é da família 7A, sem oxigênio, menos 1. Então, geralmente você vê a família 7A sem oxigênio. O NOx vai ser menos 1. Tranquilo? Substância simples sem carga. Substância simples sem carga. Ou substância simples neutra, tá? O NOx é 0. Então vamos lá. Você tem que perceber aqui se sofreu alguma mudança de NOx em um determinado elemento químico. Então a gente vai olhar, por exemplo, aqui, hidrogênio. Aqui está mais 1, aqui também está mais 1. Sempre olhando o antes e depois indicado pela seta de reação química, respectivamente.
reagente e produto. Oxigênio, ele foi de -2 para 0. Opa, sofreu uma mudança aqui. Tranquilo? E aí você tem que ver que mudança é essa. De -2 para 0, o NOx aumentou. E a gente chama isso, quando o NOx aumenta, de quê? Lembra aí? Oxidação. Então rolou aí uma oxidação. E você precisa lembrar também que a espécie que oxida, ela causa o contrário no outro. Ou seja, aqui nós temos o nosso agente redutor. Então aqui a gente tem outra, flúor, substância simples, foi de 0 para -1. Opa, beleza. Então vamos classificar isso aqui. Bom, de 0 para -1, o NOx foi para a esquerda aqui, né? Significa que o NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, a gente chama isso de quê? Chamamos de redução. Lembrou aí? Pá, então redução. Agora, a espécie química que reduz, olha bem, a espécie química que reduz, ela causa o contrário na outra. Ela causa a oxidação da outra. Logo, ela é agente oxidante. Pá, beleza? Vamos agora para os comentários, tá? Quando aparecerem questões, identifique respectivamente a substância redutora e a oxidante, OBS. Então, lembra dessa frase aqui. Olha nos olhos de alguém. Agente é reagente. Ou seja, cara, o agente sempre vai estar no reagente. Então, se uma questão colocar na opção como ser agente, alguém que está no produto, tipo aqui o HF, está no produto, ele não pode ser agente. Oxigênio está no produto, ele não pode ser agente. Os agentes estão no reagente, os agentes estão antes da seta de reação química. Beleza? Então vamos dar uma olhada que falou, o oxigênio. Cara, o oxigênio está no produto. Então, ó, o oxigênio está no produto. O HF está no produto. Oxigênio aqui de novo, ó. Então já dá uma matada. Sobrou só isso aqui pra gente. O que você precisa saber agora quem é quem. A gente já viu que a água é o agente redutor, eles pedem a espécie redutora, e que o flúor é o agente oxidante. Beleza, tá aí nossa resposta. Substância simples sem carga, o NOx é 0 e é delas que você vai desconfiar. Vamos dar aquela matada aqui também, né? Hidrogênio mais um, hidrogênio mais um. H2S, bora lá. Mas eu não sei isso aí, não me sinto seguro. Tudo bem, você lembrou que o hidrogênio é mais um, então a gente vai fazer o cálculozinho aqui, tá? Hidrogênio é mais um, 2 vezes mais um, mais x igual a 0. Então o NOx do enxofre aqui é -2. A G2S, a família 1A e prata tem NOx fixo mais um, então a gente já sabe que aqui a prata é mais um, basta descobrir do enxofre. De novo, ó, família 6A sem oxigênio é -2, você já pode botar aqui de cara. Ficou com dúvida? Vai lá e tenta calcular sabendo o NOx da prata, né? Pelo menos isso. Então, se você perceber aqui, ó, botei a prata aqui, o cálculo é o mesmo. 2 vezes mais um, enfim, NOx -2. Vamos dar uma olhada aí, oxigênio, -2. Vamos dar uma olhada agora para ver quem mudou de NOx ou não. Foca sempre em substância simples, tá? Caso ela exista. 0 para mais 1. 0 para -2. Ó, minha linha tá retinha, hein? De 0 para mais 1, o NOx aumentou. Né? Como a gente chama a espécie química que tem seu NOx aumentado, né? O que aconteceu com ela? Então, aí a prata oxidou. E aquela espécie química que oxida, ela causa o contrário na outra. Ou seja, é agente redutor ou agente redutora. Voltando aqui agora, o oxigênio foi de 0 para -2. Ou seja, o NOx do oxigênio
ele diminuiu. E aquele que diminui a gente chama o processo de redução, ou diz que a substância, ou aquele elemento químico teve seu NOx reduziu. Agora, ele reduziu ao passo que a outra espécie oxidou. Então, ele causou a oxidação da outra espécie. Logo, agente oxidante é o papel que esse que reduziu desempenha também na reação química. Analisando essa reação, vemos que a transferência de elétrons sobre ela é incorreto afirmar, é incorreto. Transferência de elétrons, gente, está querendo dizer assim, analisando essa reação química, a gente percebe que os NOx mudaram, que é uma reação de oxirredução. E reação de oxirredução envolve transferência de elétrons. Beleza? Lembre-se aqui, envolve transferência. É incorreto afirmar. Vamos lá, de cara já. H2S não participa da transferência de elétrons. Vamos dar uma olhada aqui, Tanto o hidrogênio não teve seu NOx mudado, quanto o enxofre também não. H2S não participou da transferência de elétrons. Tá correto. H2S é agente redutor? Opa! Cara, olha só. Se ele não participou, ele não é agente de nada. E a gente até achou que em agente redutor aqui que é a prata, tá vendo? A prata é o agente redutor. Então essa aqui é a alternativa incorreta, alternativa falsa. O elemento X reage com o elemento Z conforme o processo. Nesse processo, Z ganha elétrons de X, X ganha elétrons de Z, está falando sobre perder e ganhar elétrons, né? Então vamos lá. O Z saiu de menos 3 e foi para menos 1, beleza? Ou seja, para lá, significa que o NOx aumentou. Quem tem seu NOx aumentado é porque perdeu elétrons. Então esse cara aqui perdeu. Ah, mas continua negativo. Pô, verdade. Mas perdeu 2 cargas negativas. Tranquilo? Então perdeu elétrons. Perdeu 2. Vamos ver a outra espécie química, que é o X. Ele foi de X0 para X menos 2. Ah, o que aconteceu com ele? O NOx diminuiu. Toda vez que o NOx, né, diminui, estava naquele sentido para a esquerda lá, pensando em eixo das abscissas. Isso quer dizer, por que foi mais negativo? Porque adquiriu carga negativa. Então, se ele ficou negativo, é porque adquiriu carga negativa, é porque ganhou. Tranquilo aí? Então, aqui, o X ganhou elétrons. Vamos agora ler. Nesse processo, Z ganha elétrons ou não? Z perde, cara. Z não ganha. Nesse processo, X ganha elétrons de Z? Sim, verdade. X ganha elétrons de Z.